Fala rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo do canal, meu nome é Thiago, bora reagir aí um trecho da live aí do Thiago Leifert, vou deixar o link na descrição como créditos do vídeo, ouvir a opinião dele aí desse jogo, né, dessa eliminação do Palmeiras no Mundial de Clubes para o Chelsea, e quero saber sua opinião também, deixe nos comentários, bora trocar uma ideia, reagir aí à opinião do Thiago Leifert sobre o Palmeiras no Mundial de Clubes. Forma como foi. É muito raro a gente ver o Palmeiras ser dominado. O Palmeiras às vezes alterna momentos no jogo, tal, pode jogar bem, jogar mal, o Abel faz um ajuste, mas assim, o Chelsea pra mim foi melhor do começo ao fim do jogo. O próprio gol do Estevão é um gol improvável, é um gol sem ângulo, é um gol muito difícil de fazer e foi só o que o Palmeiras conseguiu. Foi muito pouco Nossa, acabou, a luz caiu bastante aqui, entrou uma nuvem na frente do sol. Foi muito pouco o que o Palmeiras fez durante todo o jogo. Achei que a escalação do Palmeiras, eu não sei se foi a ideal de novo. O Palmeiras ensaiou 3 zagueiros também, um 3-4-3 disfarçado em alguns jogos antes de ir para o Mundial, que parecia legal, o Riai fazendo um terceiro zagueiro, e não foi isso que aconteceu no jogo contra o Chelsea. E no primeiro tempo, o Palmeiras não achou a saída de bola do Chelsea em nenhum momento. E a saída de bola do Chelsea foi profissional, hein? Profissional. Toque de primeira, o Enzo saía às vezes ele ia para frente, depois ele voltava correndo para receber a bola e tocava de primeira para alguém, abrindo na esquerda ou na direita, ou sofria falta fazendo um bom pivô. A saída de bola do Chelsea teve extrema qualidade e o Palmeiras não achava. O gol do Cole Palmer, um golaço. Eu sei que podem falar, mas a defesa do Palmeiras errou, mas podia ter feito isso. Golaço do Cole Palmer. Saiu de uma posição também, recebeu entre as duas linhas, veio cortando em alta velocidade para bater no canto do Everton. E o gol do... É um tapa nojento. O gol o segundo gol foi a vingança da cabra, né? Eu acho que foi uma vingança das cabras, de centenas e centenas de cabras que morreram nesses últimos tempos, porque aquele gol, se fosse o contrário, se fosse o Palmeiras fazendo aquele segundo gol, a gente ia falar da cabra, do sacrifício, do pacto, mas cara, foi a vingança da cabra aquele gol, porque foi um gol muito cagado, mas assim, muito cagado. Um gol que o Palmeiras está acostumado a fazer, não acostumado a sofrer. E foi, quer dizer, um jogo só, mata-mata. Em nenhum momento o Palmeiras me pareceu que ia empatar o jogo ou vencer aquele jogo. Foi dominado pelo Chelsea, assim como o Flamengo contra o Bayern de Munique. Eu só olho pro chat depois. Tá? Não tem jogo. E passou bem. E o Chelsea, outra coisa que o Canedo também acompanha a Premier League. Como deram porrada, hein? Cucurelha, ele come paella. O Estevão treme quando vê o Cucurelha, mas sentou a porrada no Estevão. Delap sentando porrada na zaga. Os caras estavam jogando Libertadores da América, jogaram muito sério. Então, cara, o Flu tem um belo desafio aí na frente, Canedinho. E dessa vez eu acho que não dá para espelhar, quer dizer, não dá para manter o sistema com 3 zagueiros, porque o Freitas está suspenso. Outro cara que tem jogado muito bem, né, um zagueiro ali canhoto, que sai bem jogando. Freitas e o Martinelli estão suspensos, então eu imagino que aí o elenco do Fluminense começa a gritar. Então vamos voltar ali para a linha de 4, bota Samuel na direita, o René volta de suspensão na esquerda, Thiago e Ignacio. Eu imagino o meio-campo sem o Martinelli, com o Bernal, o Nonato e o Hércules virando titular. Sim, tem que ser ele, e aí, é por mérito. Talvez o Canóbio para fazer corredor ali, acompanhar um dos pontas. Coitado. Ou um dos laterais, né? Coitadinho. Eles gostam de apoiar, né? Vai correr muito, viu? Os caras do Chelsea são rápidos e fortes, meu. O Canóbio vai ter trabalho dessa vez. O João Pedro entrou bem, o Delap tá suspenso, mas assim, o João Péssimo Pedro estava de férias, né? E entrou muito bem. Eu imagino que o João Pedro seja titular aí nesse jogo. Eu também acho. E, cara, darem um jeito de parar o Cole Palmer, cara. O Palmer estava endiabrado aí nesse jogo contra o Palmeiras, estava acertando uns passes ali, clareando tudo. O gol foi uma grande sorte do Chelsea, mas eu acho que o Everton falhou também. Teve uma reação um pouquinho devagar, atrasada. Né? Foi sim. É. Foi sim. Ele, não sei, ele não sei se ele falou a respeito, mas sim, foi evitável, mas foi um gol muito estranho. Eu não entendi. Na hora que eu tava vendo o jogo, a bola entrou, eu falei, ué, o que aconteceu? Acho que todo mundo tava vendo pela televisão de longe, né, câmera 1 aberta. O que aconteceu? Como é que essa bola entrou? Foi aquele gol, cara, que você destrói teu PlayStation se você tá jogando online. Sério, não dava pra entender o gol. É que o problema foi o passe também. O passe entrou bem na área, né? E aí
abriu um caminho ali para criar uma situação de gol. Mas dali virar finalização e virar gol, é óbvio que, né, que isso vai mais para o imponderável. Mas o Palmeiras não conseguiu fechar aquela linha de passe ali durante em boa nenhum parte momento. do jogo, principalmente no primeiro tempo. Nenhum Em momento. 20 minutos, eu acho que o Chelsea tinha finalizado 7 vezes. Eu lembro de ver a estatística que apareceu na tela. Tava um amasso do Chelsea. Tava. O Abel tem uma visão muito legal sobre dinheiro e contratações, né? Quando a gente estava falando do nível do futebol europeu com o nível do futebol brasileiro, que ele fala que você com mais dinheiro, e o Chelsea é dinheiro infinito, o Chelsea gastou bilhões e bilhões de euros, né? Quanto foi? Quem mais gastou em toda essa Copa do Mundo. Assim, é um absurdo. Quem mais gastou no mundo para montar o elenco, porque contratou todas as jovens promessas da história, né? Aquela coisa de videogame, né? Esse tem um potencial aqui de 5 estrelas, contrata. E, assim, começou a fazer isso há 2 anos, então começou a ter time agora, né? Agora tá colhendo os frutos. Andrei jogou bem, né? No meio campo. Andrei ex-Vasco fez uma boa partida. O Abel fala que quando você contrata um jogador que é caro, ele não é que é melhor, é pior. Não, é que ele te dá mais chance de ganhar. Ele fala, é um cara que tem mais chance de acertar o que ele vai fazer. Acertar o drible, acertar o chute, acertar o passe. São jogadores mais eficientes do que eles fazem. Então, com mais dinheiro, você tem mais eficiência. E quando o time mais caro, que é esse do Chelsea, joga com eficiência, é difícil de parar. Por mais que a gente tenha um bom elenco no Palmeiras, seja um grande time, tente competir, na hora que era o que a gente estava falando de diferença de futebol europeu para cá, na hora que você joga no máximo, os dois jogando no máximo, os dois a 100 por hora, a Lamborghini e o Fusquinha, a Ferrari e o Fusquinha a 100 por hora, fica difícil de competir. E eles estavam competindo muito em alto nível naquele dia, no jogo do Chelsea. Eles estavam com muita vontade de ganhar, e aí fica difícil, cara. Então, ali, às vezes o acaso ajuda, mas no futebol, na bola, o Palmeiras foi totalmente dominado pelo Chelsea, pelo meio campo, pela saída de bola. E eu queria chamar a atenção para uma coisa, que vocês vão falar que eu tô louco, mas eu já tinha falado aqui na live, que foi no ano passado, sobre a importância do número 8 no futebol mundial. Não mais do 10, pouca gente tem 10, e não do 5, mas do camisa 8, que é aquele cara que vai... Toni Kroos e tantos 8 que a gente tem aí. Enzo é o 8, Richard Rios é um 8... Acho que dá pra gente dizer que o Kevin De Bruyne é um 8, muito mais do que um 10, ele jogou de 8 a vida inteira. Da ascensão do número 8 nos últimos anos, né? E olhando que o Palmeiras tem um grande número 8, que é o Richard Rios, que provavelmente vai receber umas propostas aí nas próximas semanas, e olhando o Enzo, que é um belo número 8 também jogando no Chelsea. O Richard Rios, que eu sou fã, ele tem um cacuete que ele vai precisar perder quando você vê o jogo do Chelsea, principalmente se vocês quiserem assistir de novo lá na Casa da TV, vocês assistem, depois vocês me contam. Como ele vem do futsal, todas as vezes que o Richard Rios recebe a bola, ele não domina do mesmo jeito que um 8 de campo desde a base domina, que é com a bola, com o pé na grama, quer dizer, você domina ou com a parte de fora do teu pé, ou com a parte de dentro do teu pé, ele sempre domina com a sola, porque é futsal, certo? Ele sempre domina penteando a bola, ele sempre domina parando e penteando a bola para a direita, ou parando e penteando a bola para a esquerda, ele não domina com ela no chão, parado. E quando ele tira o pé do chão e bota a sola na bola para pentear, ele perde tempo. E contra o Chelsea não deu certo. Ele parava para pentear a bola, esse meio segundo que ele perde, esse 1 segundinho que ele perdeu para pentear, é o tempo que vem um cara do Chelsea a 300 por hora em cima dele, ele não conseguiu jogar. E quando eles estavam sem a bola, o Chelsea, o Enzo ficava muito em cima dele. E ele não conseguiu se criar. Então repara nisso, cara. Repara que quando o jogo tá rápido, quando tem uns caras muito fortes do outro lado, e ele fica penteando a bola, ele perde muito tempo. Vocês vão achar que eu tô louco, mas depois repara. Já reparou isso, Canedinho? Não, nesse jogo não. Dá uma olhada depois. Eu lembro de uma boa arrancada do Richard Rios no primeiro tempo, mas ele não conseguiu ser tão determinante quanto nos outros jogos, né? Também subiu o nível de enfrentamento. Ele fez um belíssimo Mundial, né? Uma bela Copa do Mundo, Richard Rios. Tô com você que acha que vai pintar a proposta. Vai. E lá vão tirar esse. Ele vai perder esse cacuete rapidinho jogando na Europa. Alguém vai falar para ele, porque ele perde tempo. E até é um tema na Europa, porque eu acho que eu já comentei isso aqui. Como é que chamava o italiano do Brighton and Hove lá? O folgadinho. Isso. Ele que inventou isso no futebol, do zagueiro segurar a bola com a sola do pé. Porque ele descobriu que os atacantes vinham quando o atacante vê um zagueiro, pressionam mais. Quando o atacante vê um zagueiro pisando na bola com a sola da chuteira, ele vai voando, que ele fala, o cara não vai ter tempo de reagir.
E ele cansou de fazer gol assim. Ele falava pro zagueiro dele, bota o pé na bola. Ele botava o meio campo e o atacante vinha correndo, abria espaço nas costas, ele fazia um lançamento e metia gol. E depois começou a parar de dar certo porque as pessoas entenderam o que estava acontecendo. Mas ele instruiu o zagueiro a botar a sola para atrair gente. E o Richard Rios faz isso por cacoete, mas ele vai ter que perder. Aí, rapaziada, opinião do Thiago Leifert aí sobre o jogo. Eu concordo com ele em muitos pontos. Acho que o Chelsea foi melhor que o Palmeiras. O Palmeiras deixou ser dominado ali. Acho que daria o Palmeiras ser um pouco mais ousado, atacar um pouco melhor. Tentar mais a vitória, né? Acho que a escalação do Palmeiras ali do primeiro tempo foi equivocada ali com o Facundo Torres. Acho que o Maurício deveria ter começado o jogo. O segundo tempo ali com o primeiro tempo muito mal, né? Já no intervalo já mudar, já tentar, né, mudar ali a parte ofensiva. O Palmeiras, né, agredir um pouco mais o Chelsea. Acho que o Chelsea teve muita liberdade também em frente à área. E aí conseguiu criar até o primeiro gol, né? Com o Palmer. Foi limpando todo mundo e fez o gol, bateu no canto. Enfim, acho que faltou algumas coisas pro Palmeiras que não foi só desse jogo. Acho que no Mundial inteiro aí, no ano inteiro, né? O Palmeiras, a gente vê algumas falhas. O Palmeiras não jogar tão bem, não criar tantas oportunidades, converter em gols. E acabou pesando nesse jogo, né? Acho que o segundo tempo o Palmeiras melhorou, mas acho que o Chelsea ainda estava melhor. Se não fosse a falha do Everton, dificilmente o Palmeiras ia aguentar ali a pressão. Eles melhoraram, né? Depois que mudou os dois jogadores ali, depois que tomou o gol. Fizeram 2 alterações, colocaram o João Pedro. O Chelsea melhorou no jogo de novo. E é isso, né? Uma eliminação. Acho que o Palmeiras teria condições de classificar, faltou, né, algumas coisas. O Abel mesmo reconhece. Faltou algumas coisas ali para classificação do Palmeiras. Eu quero saber a sua opinião aí, se você concorda com o Thiago Leifert. Deixa aí nos comentários. Vou deixar o crédito do canal dele aí na descrição. Tamo junto, até a próxima. Valeu!